fazer uma rodada de leitura aqui dos comentários, o meu querido Luiz Nassif. Nassif, hoje saiu pesquisa Atlas. Eu estou com uma lâmina aqui, eu estou com toda ela aqui, né? Mas essa lâmina, queria que você comentasse para a gente o seguinte: todas as áreas do governo aqui, como você vê o desempenho do governo federal em cada uma das seguintes áreas? Aí você tem aqui direitos humanos, redução de pobreza, taraná, taraná, taraná. O vermelho é péssimo, né? Você vê que todas as áreas elas estão mal avaliadas. O que está acontecendo, Nassif? Bom, você tem, de um lado, um problema de comunicação, efetivamente. Né? Você tinha, digamos, quando você pega uma estrutura complexa, que nem é o governo federal, você tem que montar um modelo em que todos os assessores de cada ministério estejam interligados à SECOM por uma rede, uma intranet aí, e a SECOM fazendo a articulação, identificando os temas principais e divulgando nos seus canais aí, além de planejar entrevistas com ministros sobre temas, mas não tem isso por enquanto. Mas o ponto maior aí é a falta de um discurso unificador. Esse que é o ponto. Quando você pega o Lula do primeiro governo, do segundo governo, mesmo naquelas fases mais barra pesadas, com a imprensa caindo matando e tudo, você tinha as reuniões de ministério, o Lula atiçando todo mundo lá para ter ideias. Você tinha os churrascos de fim de semana lá no Palácio com Lula. Então, você tinha aquela equipe, aquele conjunto que permitia uma interação fantástica. Né? Agora, eu não sei se por conta aí de todas as concessões que tiveram que ser feitas aí para Centrão e tudo, a gente não percebe. O Lula ele não contou ainda para o Brasil. E tem que dar desconto aí, tudo que ele passou, a vulnerabilidade em relação ao Congresso. Você vê, a Dilma, no momento que estava forte lá, quando a imprensa juntou com o judiciário, empichou a Dilma. Então, a perspectiva do impeachment assim, virou uma coisa muito, muito forte aí. Né? Isso faz o Lula ser extremamente cauteloso. Sendo extremamente cauteloso, você vê, os militares estão entrando nos eixos por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Não tem executivo no meio. Então, as coisas vão se ajeitando assim, mas sem uma intervenção do Lula. Vamos pegar aqui outro caso aí. Você pega... Que, diga-se de passagem, assumiu a coordenação política do governo. Aliás, não faltou coordenação nessa questão aí das comissões? Eu acho que faltou. Faltou também. E a concessão para todo lado, gente. Agora você pega a Eletrobras. A Eletrobras foi um golpe. Um golpe que deram. A União ter 43% dos votos e não poder votar, isso é golpe. É golpe. Em qualquer lugar, se fosse nos Estados Unidos, você tinha um processo aí, desmanchava esse contrato na hora. Aqui não. O Padilha foi outro dia, num desses jantares aí com empresários, falou, não, o governo não vai mexer, tem outras maneiras de trazer a Eletrobras aí para o seu... Pega a questão econômica aí. É que a gente falava o ano passado. Talvez não tivesse outra chance aí, se fizesse algo mais ousado, o mercado desestabilizaria, né? Mas você está chegando aí no segundo ano, confirmando os receios que a gente tinha. Você não vai ter uma recuperação da economia que permita uma reversão do mal-estar da população. Agora, projeções para arrecadação tão boas, né, Nassif? Isso adianta alguma coisa? Melhora alguma coisa? Você teve em janeiro aí, você tinha um conjunto aí de decisões que ocorrem uma vez só. As decisões do CARF, tudo que deram uma boa... Mas só para te dar um dado, eu acabei de tirar aqui, de calcular aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu conseguir compartilhar a tela aqui, você pega o que segurou o ano passado. O que segurou o ano passado? O PIB foi agricultura, exportação, e foram os gastos de família, da Bolsa Família e tudo. Isso aqui são os dados de fevereiro, 12 meses até fevereiro, comparado com 12 meses até janeiro. O saldo comercial caiu 12,57 bilhões. Dessa queda, você teve uma queda das exportações de 41 bilhões. E uma queda
e as importações que houve um aumento aí. Sabe? Então, você tem uma briga contra o tempo aí que é complicada, né? É complicado. O Haddad ele tem que se subordinar, digamos, aí a esses ditames de mercado, ele quer tentar conseguir a redução de juros, e a partir de um certo momento a economia melhora, mas o fator tempo político aí está defasado. Né? Aquilo que você sempre avisava aqui, inclusive eu confesso que eu era um pouco cético com relação a esse prognóstico, de que a economia estava parando, né? Ficou patente nesse último dado do PIB, que no segundo semestre ela parou, né? Ficou estagnada. Inclusive, o prognóstico era de que cairia, né? Por que caiu tanto no segundo semestre, Nassif? Que é por causa do contraste do agro, né? Então, mas você vê, se nós estamos falando agora, esse ano, se o agro tem um papel tão decisivo assim no PIB, você vê só de um mês para outro, eu estou falando em 12 meses, calculando em 12 meses, até fevereiro, 12 meses até janeiro, você teve uma redução de 41 bilhões nas exportações do agro. Quando você pega as cotações aí das principais commodities caindo, você tem pontos positivos que podem estar ocorrendo aí. Você pega, por exemplo, esse plano para a indústria automobilística que está trazendo bastante investimento, vai trazer. E você tem o cara de pau do Tarcísio aí dizendo que o investimento da Toyota foi uma conquista do Estado de São Paulo. Esse Tarcísio é um. Não, mas que é impressionante o volume de investimento das montadoras no Brasil, né, Nassif? Sim, esse é um ponto positivo. Esse é um ponto positivo. Agora, sabe qual é o problema todo? Aí você tem. Que o Lula não acordou ainda. Você tem toda uma política industrial que foi anunciada pelo Alckmin aí, visando o quê? Visando as mudanças climáticas aí, visando a alteração aí na matriz energética, visando digitalização e tudo, mas você não tem uma política ampla destinada ao pequeno. Esse é um problema sério. E você tem uma baita estrutura. Eu estava lembrando hoje de um artigo, no auge do PAC, da Dilma. A Dilma, por exemplo, ela fez um acordo com a Câmara Brasileira da Indústria e da Construção. O que eles faziam? Havia uma previsão de começar as obras em determinada região, em determinado momento. Então, eles consultavam a base de dados do Bolsa Família, identificavam aquelas pessoas que podiam trabalhar nas obras e já davam um treinamento anterior. Pois eu não sei o que aconteceu por conta do desastre que foi a Lava Jato aí, né? Mas você tem uma condição ampla, e um presidente da República, de fazer essa articulação entre federações de indústria, cooperativas, movimento de agricultura familiar. Está faltando energia, né? Empolgação no governo. Só o Lula que é empolgado, né? Você vê que os ministros eles ficam meio assim, não tem um descompasso ali? Então, mas o Lula ele não transfere essa empolgação, porque ele não deu o discurso ainda. Ele está empolgado, mas ele tem que dar um discurso. Se ele fala, gente, o nosso foco é crescimento agora, defesa da produção nacional, do emprego nacional e fortalecimento dos pequenos, por exemplo. Você tem uma bandeira aí. Daí você vai ter, cada ministério vai saber como se comportar dentro dessa bandeira. Daí, se ele volta a fazer aquelas rodas que ele fazia antes, de fazer uma competição por boas ideias aí, o Brasil tem um potencial muito grande, muito grande. Isso é uma coisa impressionante. O Brasil é gigantesco, o mundo está numa situação complicada, a Europa, muitos países em recessão, os Estados Unidos prestes a ter o Trump de volta na economia, que eu não sei se isso é bom ou ruim para a economia, viu, Nassif? O Trump de volta é bom para a economia dos Estados Unidos? Eu acho que ele é um desastre, mas olha, quando a gente pega Partido Democrata e Republicano, quem levava os Estados Unidos para a guerra sempre eram os democratas, viu? Sempre eram os democratas.